Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delze Laureano e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. No programa de hoje nós estamos recebendo a professora Marília Murta de Almeida. Bem-vinda, Marília. Obrigada. A Marília, além de professora, é também mãe de estudantes da Escola Copem, que é uma cooperativa hoje chamada Espaço Escola. Ela é presidente da Copem e vem aqui nos falar um pouco sobre esse direito fundamental à educação e tantos aspectos que envolvem a educação e que é importante nós aprendermos sobre isso. Marília, seja bem-vinda então, já te disse, né, que a TV Comunitária, nós estamos sempre conversando no programa Palavra Ética com pessoas que acrescentam a nossa visão de mundo, né, nos ensina a respeito aí dos direitos humanos. Então, eu gostaria que você, inicialmente, dissesse quem é a Marília Murta, um pouco da sua história de vida. Sim, eu sou psicóloga, também agora professora de filosofia, sou mestre em filosofia e sou mãe, sou participante da Copem desde o ano 2000, sou cooperada lá. E aí dentro da escola também sempre desenvolvi muitas coisas, como é uma escola cooperativa, os pais têm a chance de participar. E isso também foi fazendo parte da minha vida, se não profissional, pelo menos pessoal, de forma muito intensa, até que agora assumi a responsabilidade de assumir a presidência da cooperativa. E você já era professora antes da Copem ou não? Você assumiu? Não. Na verdade, sim, depois que eu fiz esse mestrado, recentemente, que eu passei a dar algumas aulas, mas principalmente atualmente tenho dado aula só lá, num esquema que é uma oficina de filosofia, que a gente faz com os meninos do 6º ao 9º ano, então, a faixa etária de 11 a 15 anos, mais ou menos. Aí a gente faz umas oficinas temáticas por trimestre, a cada trimestre a gente estuda um tema diferente, onde o que eu procuro com os meninos é fazer exatamente assim, uma oficina de pensamento, fazer eles conseguirem pensar com liberdade sobre o tema que a gente elege a cada vez. Às vezes eu escolho, às vezes eu peço ajuda para eles escolherem. Então, assim, o meu exercício como professora basicamente tem sido esse agora. Um trabalho que visa principalmente levar os meninos a refletirem sobre a sua vida e os diversos temas que a gente tem. Sim. Então, me ajuda aqui. A Copem, ela é uma escola que ela tem, como nós advogados dizemos, uma natureza jurídica diferente das outras escolas, porque nós vemos escolas públicas, então, vinculadas a algum ente da federação, ou o município, ou o estado, ou a União, e nós temos também as escolas privadas, muitas hoje são ligadas a alguma entidade religiosa, são os colégios católicos ou até de outras religiões. Como que funciona então essa escola, né, que é uma cooperativa? Então, a Espaço Escola, ela de certa maneira fica num entre-lugar social por diversos motivos, esse é um deles. Assim, para começo de conversa, a estrutura jurídica, né, assim, a razão social da escola é diferente da maioria de todas as outras. Por quê? A gente não é uma escola particular, né? Não tem dono, não tem fins lucrativos. Por outro lado, também a gente não é uma escola pública, a gente não tem verbas públicas para isso. Então, é uma cooperativa de pais. Cada pai é dono de uma cota da escola e participa e divide, então, a escola tanto no sentido de ser dono de uma parte da escola, quanto de ser chamado a assumir algumas responsabilidades, alguma participação. Não que todo mundo que entre lá tenha que participar, mas está sempre sendo convidado a participar e aqueles que se interessam têm a chance de ou entrar mesmo para o conselho administrativo ou participar ativamente das assembleias. Qualquer decisão vai ser tomada em última instância por uma assembleia de pais. Então, nem todas as crianças que estudam na escola, os pais têm cota da cooperativa? Não, todos têm cota. Todos têm cota? Todos têm cota. Mas é que o que eu disse não assim, participam da administração. Isso. E também quando a gente convoca assembleias, a participação não é exatamente obrigatória. Alguns pais preferem lidar com a escola de uma maneira menos ativa. Isso também é coisa que faz parte da nossa sociedade hoje, pessoas cheias de trabalho, com pouco tempo para tudo. Eu disse isso só porque às vezes até assusta um pouco o pai pensar que ele tem que participar de uma escola onde ele vai ter que participar ativamente de tudo. A gente quer isso. Quanto mais pessoas estiver ali dentro que realmente queira participar e participar das decisões e participar da administração, melhor. Assim, o corpo fica fortalecido. Mas o fato do pai comprar uma cota não obriga ele à participação em tudo. Essa escola, essa Copem, ela foi inspirada em alguma escola já existente, que os primeiros, quer dizer, os fundadores, buscam essa ideia
em outra escola ou ela é pioneira, que existem outras em Belo Horizonte também? Não, isso eu também queria dizer, é a única escola cooperativa de Belo Horizonte, cooperativa de pais nesse sentido. Sim. Existem algumas cooperativas de trabalho, né, onde os professores é que são os cooperados, mas uma escola onde os pais é que sejam os cooperados, em Belo Horizonte é a única. Olha, eu entrei lá no ano 2000, a escola já tinha sido fundada, a cooperativa foi fundada em 92, a escola começou a fundar em 93, então eu não participei desse processo inicial, nem cheguei a conhecer mesmo, conheci só uma ou duas pessoas que participaram desse primeiro grupo, então eu não saberia te dizer se eles se inspiraram em outra escola concretamente, mas claro que tinham informações, né, que, pelo menos da existência desse modelo, da possibilidade de fazer uma escola com esse modelo. Assim, de ser uma sim, mas a relação, por exemplo, com o Ministério da Educação, tudo tranquilo? Não essa relação é normal, como se fosse uma escola ela cumpre particular. Todas as obrigações legais de outras escolas. Sim, apesar de juridicamente é uma cooperativa e não uma escola, então a gente até poderia não seguir, por exemplo, as determinações dos sindicatos, professores, mas a gente segue tudo, os professores recebem da mesma maneira os aumentos, seguem as recomendações do síndico e tudo. Marília, interessante, eu tenho uma carta de um pai de estudante hoje da escola, na Espaço Escola, e ele diz, atravesso a cidade para levar minha filha para a escola. Então, um sacrifício muito grande. O que, afinal, essa escola, Espaço Escola, tem de diferente? O que ela oferece de diferente que os pais, quer dizer, além do trabalho que eles têm na vida, no dia a dia, ainda investem, eu não gosto da palavra investir, é muito capitalista, né? Mas, quer dizer, eles dedicam um tempo de vida para ajudar a cuidar dessa escola. Qual o diferencial da Espaço Escola? Eu sou mãe lá na escola há 11 anos e pouco, né? Minha filha hoje está no 7º ano, a mais velha, entrou lá com 1 ano. Eu te falo o seguinte, desde que eu entrei lá, pela primeira vez, eu senti um impacto muito forte para mim. Então, a primeira impressão que eu tive era de um espaço afetivo muito diferente do que eu estou acostumada a ver em outros locais. E isso permanece, assim, eu nunca tive dúvida de que aquele lugar era onde eu queria estar com as minhas meninas. E estou falando disso primeiro, que seria a coisa assim, menos intelectual, sim, mas acho que talvez seja mais raro de encontrar. E talvez isso se deva ao fato mesmo de ser uma cooperativa, ou seja, uma escola onde os pais têm a porta aberta para entrar e sair, tanto na hora de levar e buscar essas crianças, quanto na hora de precisar ter uma conversa com a diretora ou ter uma conversa com a professora. Todos esses mecanismos de comunicação são muito mais intimistas, eu diria, mais facilitados. Claro que dentro de regras, tem o funcionamento normal da escola, com seu corpo pedagógico e tudo. Então, eu falei assim, são várias facetas que eu acho que auxiliam, por onde eu poderia explicar o que essa escola teria de especial para fazer um pai atravessar a cidade para chegar lá. Então, é uma cooperativa, a gente tem essa participação mais ativa. Mas será que não é o fato da escola ter um número bem menor de alunos? Não. Porque a gente vê hoje muitas escolas que vão, por exemplo, desde não chama maternal mais, chama educação infantil. Educação infantil. Quer dizer, até o último ano do ensino fundamental e depois o básico, né? Médio, ensino médio, porque muda tanto o nome que eu já fiquei perdida, não dá umas escolas muito massificadas, quer dizer, escola aí com 4.000 estudantes. Então, é praticamente impossível você ter uma proximidade mesmo com a família. Será que na COPEM, né, no Espaço Escola, é o fato da escola ser pequena que favorece isso? Como que você vê também isso? Então, eu te falar dessas duas coisas primeiras. Primeiro, um ambiente muito interessante, talvez por ser pequeno, mas existem também outras escolas pequenas. E tem um terceiro elemento assim, fundamental que entra, que a gente tem uma equipe pedagógica que trabalha de maneira muito interessante, muito positiva, muito bem pensada. Assim, a gente tem uma equipe que procura estar sempre produzindo conhecimento junto com os meninos. Então, é um ensino voltado realmente para a formação humana, no sentido de uma construção de conhecimento mais do que transmissão. Então, os meninos são levados sempre a pensar. Eu citei a oficina de filosofia, mas acho que esse é um exercício que acontece nas aulas de forma geral. E tudo isso vai dando um caráter muito específico para essa escola. Então, sim, o fato de ser pequena, claro, se fosse grande era impossível conhecer todo mundo, mas além de ser pequena, acho que tem também um olhar voltado para isso. Cada professor que está ali, até cada estagiário que entra, acho que absorve um pouco essa cultura e realmente vê cada pessoa e cada criança tratada com carinho, com atenção. Tem mais até proximidade, né, com as crianças. Tem mais proximidade. E o trato com o conhecimento também é feito de uma maneira muito particular, muito interessante, através de diálogos constantes.
o intercâmbio entre o educador e os educandos, a busca da pergunta dos meninos. A gente tem o ensino de todas as matérias ligadas à ciência, né? Ciências, geografia, história. Isso desde o comecinho, mesmo quando lá na primeira série, que a gente chamaria só de ciências nas outras escolas, o que a gente desenvolve lá são projetos de pesquisa. Projetos de pesquisa que acontecem, na verdade, desde o infantilzinho. O infantil 1, o infantil 2 já tem suas pequenas pesquisas sendo realizadas. O interesse que surge ali dos meninos, isso vira um projeto de trabalho. Mas vocês têm uma metodologia, um teórico que é o veio principal aí do ensino ou não? Qual é a pedagogia? Um nome específico eu não poderia te dar. A gente tem uma relação grande com que talvez possa se chamar no campo da educação de interacionismo, que essa é a ideia da educação através do intercâmbio e do diálogo entre seus diversos atores, né, os educadores, os alunos, a família, e o trabalho com projetos, que a gente já chamou de uma pedagogia de projetos, mas talvez não exatamente isso, mas o trabalho do conhecimento feito através de projetos de pesquisa. Isso é, de fato, uma metodologia desenvolvida na escola. Hoje a gente tem um apoio de um professor que veio do Cefet, que trabalha com projetos também. O ensino de ciência, geografia e história dos alunos de 6º a 9º ano é feito através de projetos de pesquisa. Ou seja, você chega ali, o aluno do 6º ano, ele não vai receber um livro de história já pronto. Eles vão descobrir um tema a ser estudado através desse tema e buscando os conteúdos que não tem aquela preocupação com o manual, né? Que não, ainda que sem se desligar completamente dos parâmetros que são estabelecidos pelo MEC. Claro que a gente está sempre de olho em cada turma não ficar, que às vezes pode causar certos desvios, uma turma estudar só um assunto e deixar outros de lado. Claro que o educador está ali também para ficar de olho nisso. E às vezes, se os meninos estão tendendo a estudar só a mesma coisa, o educador vai e chama para o outro lado também. Mas isso faz com que o conhecimento seja produzido de forma mais autônoma e com mais interesse. Sim, você falou um aspecto aí bastante interessante, que é a questão do afeto. E nós observamos que as pessoas que veem a educação de uma forma mais tradicional, eles priorizam mais a disciplina. É possível equilibrar o afeto e a disciplina na escola? É difícil, não é? É muito difícil. A gente não pode também aqui fazer só um elogio da escola, né? E acho que também a gente vive hoje uma sociedade em que esse problema da disciplina borbulha, aparece aqui e ali. Acho que a gente vive uma sociedade muito regulamentada e, ao mesmo tempo, estimula muito a liberdade, né? Fala em nome da liberdade, mas, de fato, está querendo cercear e colocar em caixotinhos as coisas. Então, a gente recebe lá muitos alunos que, às vezes, não se adequam mesmo na escola tradicional e, às vezes, chegam num ponto já mais velhos, meninos que vêm com mais de 10 anos, que estão com dificuldade de se adequar a qualquer espaço. Claro que a gente trabalha com metodologias, com critérios, com regras. Então, problemas disciplinares acontecem. E algumas vezes é tenso isso, a gente conseguir transformar, às vezes, alunos que estão ali meio que explodindo de tensões e problemas, e trabalhando ali aos poucos, no diálogo, na escuta, tentando escutar, para tentar transformar aquilo num ambiente de aprendizagem, e não só de disciplinação. Porque a gente tem que disciplinar também, senão não dá para desenvolver nada. Mas não aquela disciplina militar, né, que era sempre vista, né, como o processo ideal de educação. Marília, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e terminamos esse primeiro bloco. Nós estamos então aqui no Palavra Ética, entrevistando hoje a professora Marília Murta de Almeida, que é a presidente da COPEM, hoje conhecido como Espaço Escola, e que trabalha com a metodologia de ensino diferenciado. Essa palavra diferenciado também acabou ganhando uma conotação ruim, né? Mas é uma nova proposta de escola e que já funciona há mais de 18 anos em Belo Horizonte. Nós voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do nosso programa. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor,
uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema, socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte e nós estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Hoje nós estamos conversando com a professora Marília Murta. A Marília é presidente da COPEM. A COPEM é uma cooperativa, uma escola que é uma cooperativa, e os cooperados não são só os professores, mas principalmente os pais, que... Os cooperados são os pais. São os pais. E os professores às vezes também, sim, às vezes também confundem. Os pais também são professores e, conhecendo a escola, os professores optam por colocar os filhos, óbvio, na escola, até como opção ideológica mesmo, e de acreditar, né, nessa escola como uma proposta aí bem melhor de ensino. Marília, no primeiro bloco, então, nós conversamos sobre a história, como essa escola ela atua, e me chamou a atenção em alguns textos, estudando aí sobre a existência da COPEM. Por exemplo, um pai ele fala da questão dos muros da escola. Eu acho que, como eu também sou mãe, e sempre é um desafio a escolha da escola para os nossos filhos, penso que nós temos uma dificuldade. Nós não podemos também fechar nossos filhos dentro de um espaço como se o mundo lá fora não existisse, mas também dar apenas continuidade a esse mundo lá fora, sem que o jovem, a criança, ela possa fazer uma reflexão sobre os valores desse mundo, também não dá, né? Como que vocês pensam isso na COPEM? Tá. Você começou falando sobre a questão dos muros, eu fiquei com vontade de falar um pouquinho sobre isso, depois eu aprofundo mais nessa coisa da porque eu pensei o muro físico, pensei o muro também ideológico. Do muro concreto mesmo, porque a gente tinha um espaço, a gente funcionava até o ano passado, num espaço maior na Rua Montes Claros, onde a gente tinha uma área externa muito grande, e o imóvel foi pedido, nós fomos forçados a mudar de lá. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso também, que a cidade está perdendo seus espaços de quintal. Nós procuramos diversos imóveis, foram olhados mais de 60 imóveis nessa região, assim, onde seria possível ainda para o nosso público, não foi encontrado nada. Então, hoje a gente está num espaço muito bom também, onde a estrutura interna talvez seja até mais bem cuidada do que era o outro, mas sem espaço externo. Isso faz a gente agora estar pensando no seguinte sentido, de tentar realmente romper o muro, no sentido de ser uma escola do bairro, uma escola da comunidade. Nós estamos funcionando pertinho de uma praça, então a gente está começando a fazer esse exercício de levar os meninos para a praça, de fazer a escola, conhecer os vizinhos, chamar os vizinhos para as nossas festas, para tentar fazer com que aqui o espaço que ficou pequeno agora seja estendido para o espaço da rua, do bairro, da praça também. É muito interessante, né, que as pessoas estão perdendo, nós estamos perdendo esse costume, né, de ir para as ruas, porque a rua sempre foi um espaço de convivência e de aproximação com o outro. Depois né? a gente começou a ter medo da rua, né, por causa da violência, mas eu acho que, tomando os devidos cuidados, a gente pode fazer esses pequenos movimentos de levar as crianças a sair um pouco do E a vizinhança reconhecer a escola, né, como um vizinho importante. Como né? um vizinho que não está ali para perturbar, mas não para gerar mais laços e tudo mais. E dos muros ideológicos. Pois isso é uma coisa mais difícil. Eu acho que quando eu dizia da gente ocupar um entre-lugar, principalmente nesse sentido, porque a nossa equipe, o nosso pensamento pedagógico dentro da Espaço Escola, a gente poderia dizer que ele representa, de algum modo, um movimento contracultural, porque a gente está tentando questionar muitas coisas que estão colocadas de maneira muito forte pela nossa sociedade atual. Por exemplo, a questão da educação é para o mercado de trabalho, a educação é para o vestibular. E se a gente tenta questionar isso, a gente acaba caindo numa situação muito complicada, porque você não pode questionar isso até o fim, porque afinal de contas a escola está dentro da sociedade e cada aluno que está ali dentro tem o direito de mudar de escola e continuar, e ser capaz de continuar em outra escola. Então a gente não pode também fazer um ensino tão diferente
que essa criança ou esse adolescente não reconheça outro espaço de escola como uma continuidade daquilo que ele já fazia. Então, isso fica, um entra em lugar difícil de ocupar, que é o questionar, mas sem destruir também. A gente não quer que ninguém saia de lá com um discurso destruidor a respeito da sociedade em que vive. Não, a gente tem que viver nesse lugar e ter respeito pelo que vive, mas sabendo também questionar e criticar. Então, isso é um dificultador, mas é o desafio. É nessa frestinha que a gente quer continuar caminhando. E eu fico pensando nos diferentes modos de ver dos pais, porque eu já presenciei e vivenciei isso nas escolas. Às vezes você quer uma proposta mais humanizadora nas escolas e alguns pais querem mais cobrança, principalmente das ciências exatas, porque eu acho que na cabeça dele todos deveriam ser engenheiros, né? Ou talvez uma visão estereotipada que eu tenho da engenharia, porque eu acho que todo conhecimento ele está a serviço da humanidade, mas um excesso de ensino na área das ciências exatas, desvalorizando aqueles estudantes que gostam mais ou têm mais afinidade com as ciências humanas, né? Então, conciliar esses interesses, esses discursos também, acaba sendo um desafio dentro da escola, não? Claro. É porque o grupo de pais que está lá nunca é homogêneo, né? Sim. Eu estou dizendo que não. Então, nós somos uma cooperativa, os pais estão participando, mas é claro que muitas vezes entram pais ali e ficam em dúvida e hesitam e ficam inseguros a respeito disso. Se meu filho não passar no vestibular, se ele não passar no concurso, né? Então, assim, muitas pessoas fazem o movimento de entrar lá, gostam muito, mas acabam ficando inseguros por isso. Tem uma força social muito grande puxando para um outro lado da visão mesmo da educação para o mercado de trabalho. E é tenso isso, realmente. É um movimento que a gente precisa sempre continuar trabalhando no investimento no sentido de convencer as pessoas de que talvez essa educação seja melhor. Talvez não, eu já acredito que ela é melhor. Porque a gente pensar o mercado de trabalho, enquanto uma pessoa está ali inserida no mercado, sendo afortunada na sua profissão, ela é também uma pessoa e tem uma vida acontecendo ao mesmo tempo, né? E se a educação não favorece isso, também um crescimento interior até das próprios talentos, da própria criatividade, do próprio sentido crítico em relação à sociedade, a gente pensa que você está formando uma pessoa meio pela metade, né? Que ela só vai servir para se adequar. Exatamente. Eu vejo muitas pessoas perguntam para os pais, seus filhos já maiores, né? Tão bem-sucedidos, então é quase que sinônimo de ser bem-sucedido é uma pessoa que tem um salário alto, né, que ocupou um cargo bem remunerado, como se a sociedade vivesse só determinado tipo de pessoas que têm profissões, né, e nós precisamos das mais amplas, né, profissões. Marília, recentemente nós entrevistamos aqui no programa Palavra Ética o presidente do sindicato, do Simpro, Sindicato dos Professores, né, da rede particular. E o Gilson, então, ele nos falava a respeito da preocupação do Simpro, de as escolas, muitas vezes, ela formar o estudante para um período de vida muito curto, talvez que é visto pelo mercado como o período útil, quer dizer, vamos pensar aí, de 18 a 60, 65 anos. Mas o ser humano, ele vive muito e tem que viver com qualidade antes do 18 e depois desse momento que ele sai do mercado de trabalho. E ele argumenta o seguinte, as escolas não têm pensado nisso. Pensa muito em formar a educação para esse período que pelo mercado é visto como uma vida útil. Como que você, como uma professora de filosofia, uma psicóloga, pensa a respeito disso? Eu acho essa pergunta muito interessante. A primeira coisa é a seguinte, são os dois extremos da vida que estão colocados de lado, né? A primeira coisa que eu acho que a educação tem que pensar no seu dia, assim, no que está acontecendo ali agora. A criancinha de 3 anos que está na escola, ela tem que estar bem ali, naquela hora. E não só a gente pensar que a gente está ali investindo nela para que um dia ela seja um profissional bem formado e bem sucedido. Então, eu acho que se a escola pensar em ser feliz a cada dia, né, de fazer um ambiente onde as crianças estão lá, sentindo prazer, ou os adolescentes mais tarde, a gente tem meninos lá até 15 anos, nessa faixa etária, até é complicado falar em ficar feliz, porque sempre tem conflitos e tudo mais, mas são adolescentes que estão vivos ali pensando, criticando, questionando, de uma forma muito autônoma. Por outro lado, a gente pensar no outro extremo da vida, quando a pessoa já não estiver mais trabalhando, se ela não teve uma formação inicial básica de autoconhecimento mesmo, de poder voltar para si mesmo, não resta muita coisa depois, né, que deixa de trabalhar, se a pessoa não conseguiu ir se formando como pessoa mesmo ao longo aí desses 60 anos para um dia poder
sair do mercado e ficar bem consigo. Eu acho que a semente disso está lá atrás, na educação infantil, na educação básica. É interessante também, uma escola que eu conheci, eu fiquei bastante impressionada positivamente com ela, que é a Escola Família Agrícola. Então, ela trabalha com jovens que são de famílias camponesas, e a proposta da escola é educar não o jovem, aquela visão mais limitada de que o estudante, ele está limitado no estudante mesmo, mas a educação da família. Então, o estudante, o menino, a criança, o adolescente que está ali, ele é um vetor também com a família. A família, além de participar, que a Escola Família Agrícola também, as famílias que mantêm a escola, e trabalhando todo o conhecimento da escola também, ele é voltado para a família, para os desafios lá, as pragas que estão dando na plantação da mandioca, como melhorar a renda da família. Eu acho muito interessante isso. Quando a escola consegue compreender que a possibilidade da educação ela não se limita àquele que está dentro dos muros da escola, né? Mas a escola é capaz, né? Esse tipo de escola assim, que lida com um público mais específico, eu acho isso muito bonito. Você pensar que você pode ali fazer uma educação que ajuda também aquelas famílias a se formarem mais, assim, a terem uma visão mais ampla do mundo, né? E refletir sobre eles mesmos, né, também. Para a gente aqui funcionando no centro de uma super metrópole, né, nós somos uma escola pequena, a gente comporta ali no máximo 250 crianças. Ou seja, é um pinguinho de gente, né, diante do tanto de gente que vive nessa cidade. Então, os pais vêm de famílias muito diferentes, apesar de que acabam comungando um certo interesse, um certo tipo de educação, mas o público é sempre muito heterogêneo. Então, esse desafio fica muito maior. É difícil a gente pensar qual é o interesse das nossas famílias. São variadíssimos. Certo. Marília, você me trouxe uns materiais aqui. Tem um almanaque da Copem. Sim, esse almanaque já tem uns 3 anos. Mas eu trouxe só para ser um material para mostrar um pouco do trabalho que a gente faz lá, assim, um trabalho todo feito com desenhos das crianças, dos adolescentes. Aqui também um folheto com um projeto de alimentação sustentável. Eu vi também, vocês têm várias oficinas, por exemplo, os museus, vocês têm trabalhado com museus. Como os trabalhos, né, abordam diversas coisas, a gente de vez em quando tem colocado nos materiais uma informação para levar alguma coisa para a comunidade. Sim, também. Considerando que é uma escola pequena, vamos dizer, e nem a proposta é ser grande demais, seria ótimo várias escolas pequenas com maior proximidade, né? Nosso tempo aqui já está terminando, Marília, eu gostaria que você sintetizasse para nós quais são os desafios da Copem hoje e quais são os frutos que vocês já colheram, que vocês vislumbram aí de colheita nesse empenho de vocês aí com a Copem, que hoje vocês são reconhecidos como uma cooperativa, mas chamada Espaço Escola, que está aqui no bairro Sion. O grande desafio nosso agora da Espaço Escola é sobreviver no meio dessa sociedade, dessa cidade tão grande, sobreviver no sentido assim, de tentar, nós estamos com um endereço novo, um público novo, então a gente está trabalhando ali para se fazer nesse novo lugar. E os grandes frutos que a gente tem são os ex-alunos, que voltam e contando tudo que já viveram ali dentro da escola e como hoje eles estão se inserindo no mercado de trabalho, nos vestibulares, quer dizer, a gente falou muito sobre esse outro lado, mas esse tipo de educação também forma para a inserção, porque esse adolescente que está pensando criticamente, ele é capaz também de fazer o vestibular e passar. Então, acho que esse é o grande resultado que a gente tem. E, por outro lado, as nossas crianças que voltam para casa bem todo dia, e aprendem a desenvolver os seus talentos, aprendem a encarar os conflitos, as suas dificuldades e tudo mais. Para mim, o grande trunfo é ter as minhas meninas em casa todo dia, voltando feliz da escola. E o povo do Sion, então, pode ficar não só Belo Horizonte, mas especialmente o Sion, que tem um ótimo vizinho, uma escola aí que se propõe a inserir nessa comunidade, trabalhar, ocupar os espaços públicos com as crianças e trazer muita alegria aqui, né, para o bairro Sion. Acho que é uma ótima notícia, uma notícia muito boa. Marília, muito obrigada, então. Nós entrevistamos hoje e conversamos, né, não seria uma entrevista, um bate-papo aqui com a Marília Murta. Ela é professora e presidente da Copem, que é uma escola que funciona hoje no Sion, e uma escola no qual os pais, os professores constroem, junto com as crianças, junto com os estudantes, uma proposta de educação. Então, quero agradecer também aos nossos telespectadores e à equipe da TV Comunitária pela realização de mais esse programa e até o nosso próximo encontro. Obrigada.